Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Firmeza e fidelidade no serviço de Deus. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador, que trabalha no pesado, deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que eu estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro, e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto tudo com paciência por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Um trabalhador aprovado. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente, na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre, e está pronto para fazer tudo o que é bom. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Isaías capítulo 57. As pessoas direitas morrem e ninguém se importa. Os bons desaparecem e ninguém percebe. É o poder do mal que os leva embora, mas eles encontram a paz. Os que vivem uma vida correta descansam em paz na sepultura. Deus condena a idolatria. O Senhor Deus diz: venham cá para serem julgados, seus filhos de uma feiticeira, raça de adúlteros e prostitutas. De quem é que vocês estão zombando? De quem é que caçoam com essas caretas? Vocês são pecadores e mentirosos. Debaixo das árvores sagradas, vocês se entregam à imoralidade para adorar os deuses da fertilidade. E nas fendas das rochas, perto dos ribeirões, vocês oferecem os seus filhos em sacrifício aos deuses pagãos. Vocês pegam pedras lisas dos riachos para serem os deuses que vocês adoram e apresentam a elas ofertas de vinho e de cereais. Vocês estão pensando que isso me agrada? Vocês vão para o alto das montanhas e ali praticam atos imorais e oferecem sacrifícios aos deuses pagãos. Vocês colocam os seus ídolos indecentes atrás da porta das suas casas. Esquecem de mim, tiram a roupa e deitam-se na cama com os seus amantes a quem pagarem para dormir com vocês. E então satisfazem os seus desejos impuros. Vocês pegaram azeite e muitos perfumes e foram adorar o deus Moloque. Enviaram mensageiros por toda parte à procura de deuses para adorar, e esses mensageiros foram até o mundo dos mortos. Vocês se cansaram de tanto viajar, mas não ficaram desanimados. As suas imagens nojentas lhes deram forças, e por isso vocês não desistiram. Vocês têm tanto medo desses deuses. Mas quem são eles, para que vocês me contem mentiras e me esqueçam completamente? Será que é porque eu fiquei calado tanto tempo que vocês não me temem? Eu vou mostrar a todos o que vocês fazem, essas ações que vocês acham certas. Mas elas não adiantarão nada. Quando vocês gritarem pedindo ajuda, os seus muitos deuses não os atenderão. O vento levará esses deuses para longe, um sopro os fará desaparecer.
Mas os que confiam em mim morarão na terra prometida, o meu monte santo será deles. A compaixão de Deus. O Senhor diz: preparem o caminho, aplanem a estrada, para que o meu povo possa voltar para mim. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro no lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Não continuarei repreendendo o meu povo e não ficarei irado para sempre. Senão, morreriam os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro da vida. Por causa do pecado e da cobiça do meu povo, eu fiquei irado com eles e os castiguei. Na minha ira, eu me afastei deles, mas mesmo assim, eles continuaram teimosos e seguiram seu próprio caminho. Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei, eu os consolarei. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. Porém, os maus são como o mar agitado. As suas ondas não se acalmam e trazem lama e sujeira para a terra. Não há segurança para esses pecadores. O meu Deus falou. Isaías, capítulo 58. O verdadeiro jejum. O Senhor Deus diz: grite com toda a força, sem parar. Grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que, quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso o que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e na presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo no deserto eu lhes darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. O sábado deve ser respeitado. O Senhor Deus diz: obedeçam às leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vençam todas as dificuldades. E vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei.